Olá. Alguém, uma certa vez, diz que a teologia moderna que nós temos hoje, essa teologia comum, ela nasceu na Inglaterra, foi adulterada e remodelada lá nos Estados Unidos, e de lá ela foi enviada para o Brasil e, segundo o que se dizem, chegou aqui já bastante requentada. E é isso. Mas no Brasil, o que temos hoje é que todo estudante de inicial, que está iniciando os seus primeiros passos na teologia, logo de entrada ele fica espantado ao ver uma pilha ou uma montanha interminável de livros que são propostos para a sua leitura da teologia. É uma pilha de livro que, de forma obrigatória por estes seminários aqui no Brasil, o estudante precisa ler e estudar esses inumeráveis, infindáveis número de livros teológicos. E já para esses mestres da teologia atualmente, todo estudante é obrigado a estudar esse historicismo religioso com a pena de não ser nem aprovado no final da sua avaliação de seminário. Inclusive, muitos desses mestres de seminários teológicos, eles têm o disparate de exigirem dos seus alunos para que eles façam suas teses em finais de cursos, não baseados na Bíblia, pelo qual ele foi estudar a Bíblia. Mas, no final, os seus mestres pedem para eles desenvolverem as suas teses, não baseado na Bíblia, mas no historicismo. Ora, o historicismo religioso, ele se fundamenta em biografia de pessoas que marcaram época na história do cristianismo, com suas ações e teorias acerca da divindade e outros assuntos bíblicos. São pessoas que vão desde aos chamados, erroneamente, né, de uma forma errônea, são chamados de pais da igreja, como foi Ambrósio, Jerônimo, Agostinho, Gregório, Basílio, Atanásio, João Crisóstomo, Clemente e Inácio, Policarpo e muitos outros que se destacaram posteriormente, de acordo com o segmento ideológico do seminário que a pessoa esteja apresentando, estudando ali e esteja sendo apresentado para ele a matéria em curso. E como se não bastasse, a teologia, ela chegou ao Brasil carregada deste historicismo assim tão infindável. Quando você vai estudar a teologia, não tem fim. Você tem que ficar estudando, estudando, vultos, pessoas que fizeram história no cristianismo e nunca vai ter fim, nunca vai ter fim. Então, além disso, além desse historicismo de homens, ainda tem o recheio que vem junto, que é a filosofia. Esses seminários, essas escolas de teologia são recheadas de filosofia, onde todo estudante ali que está estudando a teologia, ele entra num seminário para quê? Para estudar a Bíblia, estudar a palavra de Deus, estudar eh, a biblicidade dos fatos, das coisas que ele tem aprendido ou que vai aprender. Mas o que ele encontra no caminho é uma montanha de livros de historicidade, como eu acabei de falar, e filosofia. Quem são os filósofos? São homens ímpios. Não tem filósofo crente. É muito difícil você encontrar um dos filósofos que foi cristão. É muito poucos, né? Quase nem se tem notícia. Então, esses filósofos eram homens ímpios, simplesmente. E alguns deles não eram só ímpios, eles eram endemoniados. Aí o seminário quer obrigar o aluno a estudar vamos dizer assim, a biografia e a filosofia de homens ímpios e endemoniados, homens que marcaram a época,
eles marcaram a sua época, não foi por conhecer, ou porque pregavam a Bíblia, a palavra de Deus, não, mas porque falavam besterol sem fim ou bobagens aleatórias sobre comportamento humano. E por isso eles foram chamados de sábios ou amantes da sabedoria, num termo comum, filósofo, né? Filósofo é o sábio. Então, por outro lado, mesmo que os protestantes tenham rompido com o romanismo, vamos dizer assim, o romanismo católico, eles trouxeram em sua bagagem muito dessa teologia escolástica. Por quê? A escolástica foi consagrada por Tomás de Aquino, até porque foi o Tomás de Aquino que foi o primeiro teólogo a vincular a teoria de filósofos na teologia. Por achar, ele achou, o Tomás de Aquino, achou que era importante ou era essencial para os cristãos estudar filosofia. Então, por esse motivo é que nós temos essa herança, essa teologia brasileira chegou aqui e ela é repugnante, enfadonha e medonha, sim. É uma teologia enfadonha, medonha e repugnante mesmo. Não tem outra palavra. Porque afasta multidões de alunos que poderiam até estudar. Mas quando ele começa a estudar lá, vai lá, filosofia, historicismo de homens e tal, enfim. É verdade que cada seminário no Brasil e no mundo tem uma linha historicista filosófica, ou seja, é uma teologia totalmente baseada em pessoas que marcaram a época no cristianismo. Embora seja verdade que a maioria dessas pessoas, a gente não pode negar que boa parte dessas pessoas da história teve um papel importante na história cristã. Mas nem todas essas pessoas tinham uma conduta ilibada. E não teríamos nenhum problema em lembrar dos feitos que eles tiveram em favor do reino, favor da igreja. Agora, o que não podemos é basear todo o teor teológico de seminário em tais figurantes, porque isso aí já beira o quê? A heresia. O que dizer de pobres alunos, como fomos nós, que frequentou seminários em que 40% dos seus ensinos eram baseados na vida e ensino de homens, como Spurgeon, que, segundo ele mesmo, o próprio Spurgeon disse, ele fumava charutos para a glória de Deus. Outros que se baseavam somente em um homem, muito conhecido entre os teólogos, como Lutero. Os irmãos conhecem a história dele toda, as pessoas sabem a história de Lutero. E era um homem simples. E segundo a própria história, ninguém vem negar isso, porque era real, Lutero se encharcava de cerveja, de vinho, e o Lutero odiava e mandava matar judeus, camponeses, ciganos. Ele odiava esse tipo de gente. E outra coisa, o que é que Lutero fazia? Era o tempo todo batendo papo com o demônio. Você pega os livros das histórias de Lutero, é ele batendo papo com demônios, e que, segundo se dizem também por aí, nas histórias do próprio, dos historiadores que estudam a vida de Lutero, muitos, a maioria, acredita que, diga-se de passagem, que ele fez foi suicidar, e porque ele estava embriagado. Outros falam até que ele estava endemoniado. É, o que, o que não vamos dizer também de outro homem que foi Calvino? Todo mundo sabe que foi Calvino, não é o assunto aqui. Mas que se encharcava também, assim como Lutero, se encharcava de vinho, incentivava a expulsar da cidade e até prender qualquer um que discordasse da sua teologia. E quando isso acontecia, ele enaltecia a pena ou o martírio, afirmando ser bem justa a sentença ali da pessoa que contradizia as suas ideias. Além disso, esse reformador aí, muitas pessoas não sabem, mas esse reformador, o Calvino, ele apregoava que a pobreza era uma maldição pelo pecado da humanidade. A humanidade pecou e por isso a pobreza é uma das maldições pelo pecado e que Deus, a fim de provar quem eram os seus escolhidos, né, os abençoava com riqueza. Agora observe para vocês verem.
para os seus contrários, as pessoas que eram contra as ideias de Calvino. Eles dizem, eles pregam isso, e tem tudo a ver, baseado nos livros da história, que ele foi o primeiro a pregoar o que hoje nós chamamos de famigerada teologia da prosperidade. É isso mesmo. Essa é uma teoria que, por ironia do destino, quem é que mais se levanta contra a teologia da prosperidade hoje? Os seguidores de Calvino, que são hoje os maiores críticos da teologia da prosperidade que o próprio Calvino criou. Então, estes modelo de teologia medonha é tão comum nos dias atuais que quando alguém está estudando teologia em qualquer seminário por aí, ou estudou teologia, alguém automaticamente já lhe pergunta: você prefere ou defende qual visão? Você é calvinista ou arminianista? Já pergunta. Então, nesse caso, nos dá vontade de responder como o Moody respondeu. Uma vez perguntaram para o Moody: ô Moody, qual que é a sua teologia? Aí ele disse: minha teologia? Como assim? Eu nem sabia que eu tinha uma teologia. Na verdade, eu nem sei se eu tenho uma. Então, como já dissemos, não há nada errado estudar a biografia de pessoas cristãs aqui no passado, como Wesley, Savonarola, Spurgeon, Calvino, Armínio, João Crisóstomo, João Hus, e uma infinidade de pessoas, até com seus defeitos e os seus acertos terríveis. Não tem problema nenhum estudar esses homens, a sua história, enfim. É, e a gente sabe que eles tiveram seu papel importante na história do povo de Deus, eles acertaram muitas coisas, e existem muitos pontos doutrinários de todos os lados desses homens que são pontos de uma forma assim pragmática, tem influenciado muitos nos dias de hoje, e são pontos que eles acertaram também. Vamos dizer assim, siga, digamos de passagem que eles tiveram muitas coisas boas, realmente que fizeram, não só para o bem da igreja, mas também na teologia, sim. Agora, contudo, graças a Deus, hoje, nos dias atuais, existem seminários que estão voltando ao estudo mais sistemático das escrituras sagradas, voltados para uma teologia mais bíblica, mais centrada, mais limpa, mais enxuta, mais exegética, focada na história bíblica, dos feitos divinos, das ações e vida dos patriarcas, dos profetas, dos apóstolos, do povo bíblico de Deus. Agora, os mandamentos e doutrina, os ataques ímpios e a fé do povo santo, nós vamos estar estudando isso. Os apóstolos, o testemunho deles, a criação, os prenúncios do fim das coisas. Então, são seminários hoje que estão se levantando, que, embora não se esqueça das pessoas que foram úteis ao reino, eles exaltam mais ao Senhor e suas palavras, ao evangelho puro, simples, enfim. Então hoje a pegada deve ser essa. Bom, como eu acabei de dizer, a maioria de alguns desses seminários que aconselhava pilhas e pilhas de livros, de filósofos, estão mudando a visão, estão vendo que o que é necessário mesmo é ensinar uma teologia mais bíblica, é isso. E enfim, aqui, por exemplo, no seminário do CETEV, nós prezamos como prioridade somente a teologia bíblica. E a parte que se deve frisar, a historicidade de indivíduos, nós focamos sim, mas nos indivíduos ou personagens bíblicos. E quanto aos demais vultos históricos, que nós citamos aí, alguns deles, simplesmente nós também o apresentamos, mas em matéria separada, vinculada somente à história da igreja. Quando o seminário faz visão à história da igreja, então nós apresentamos esses homens, a historicidade deles, simplesmente como consideração ou em memória, mas não como base doutrinária. O seminário não pode ter base doutrinária nesses homens, como eu acabei de falar, cheio de falhas, cheio de erros, e enfim, não são bíblicos. Então, portanto, se alguém quiser realmente estudar uma teologia mais limpa, mais bíblica,
você é bem-vindo neste seminário CETEV.